A origem do Anel de Poder começa há bilhões de anos, quando os Guardiões, uma raça de seres imortais e ultra inteligentes do planeta Oa, decidiram que precisavam colocar ordem no universo e acabar com o caos dos setores. No começo, eles acharam que a melhor forma de fazer isso era usando a lógica pura, sem nenhuma interferência de sentimentos. Por causa disso, a primeira tentativa deles foi criar uma polícia espacial de uma frota de robôs chamada de Caçadores Cósmicos. Após a rebelião dos Caçadores e a subsequente divisão de sociedade de Oa, os Guardiões do Universo exploraram outras opções para promover sua agenda no cosmos. Intrigados com o sucesso de Hala, um grupo de agentes vivos que trabalhavam para os Guardiões, os Anciões de Oa decidiram que uma nova força para a justiça deveria ser criada. Os perigos do espaço exigiam uma arma formidável, então os Guardiões criaram um Anel de Poder para auxiliar seus guerreiros em uma busca contra o mal. Os Anéis de Poder foram desenvolvidos pelos técnicos de Oa e então esculpidos psionicamente a partir da bateria de energia central. Já foi dito que os Anéis de Poder são feitos de Oaita, um composto encontrado em Oa. Outros compostos foram retirados de mundos por todo o cosmos e pelo menos 5 Anéis de Poder foram compostos de minérios extraídos de Titã, uma lua de Júpiter. As baterias de energia pessoais individuais são condutores da bateria de energia central, e o Anel de Energia é um transmissor dessa energia controlado pela mente. Quanto ao poder da bateria central de Oa, como todo poder cósmico é um aspecto da fonte, qualquer ser com controle sobre a fonte também pode controlar as energias do anel. Quanto à sua forma, foi sugerido que a forma do anel foi escolhida porque se ajustaria a quase qualquer forma de vida alienígena, e realmente, parece ser esse o caso. Anéis de poder foram usados nos dedos de espécies humanoides, bem como espécies não humanoides mais exóticas. Claro que existem anéis mais exóticos voltados para essas espécies, e existem alguns bons exemplos. Em alienígenas sem apêndices apropriados para utilizar o anel, no caso dedos, uma espécie de faixa é usada no lugar do anel. Gnort e Midarna são dois lanternas verdes que impunham essa forma alternativa do Anel de Poder. Em um caso ainda mais incomum e até então único, Hotlop Fan, das profundezas de Obsidiana, transformou seu Anel de Poder em um sino, para criar ondas sonoras que ele podia moldar em formas sólidas. Os Guardiões redesenharam continuamente os Anéis de Poder, e os membros da corporação eram geralmente chamados a Oa para receber Anéis de Poder atualizados. Uma modificação do Anel de Poder permitiu ao portador alterar sua forma para o de outros objetos. Isso foi mostrado quando, por exemplo, para esconder sua identidade de uma raça alienígena, o Lanterna Verde Hal Jordan disfarçou seu Anel de Poder como um par de óculos de sol comuns. E claro que ele estava tentando esconder o fato de que era um lanterna, e não necessariamente a sua identidade civil. Assim que soube do plano dos alienígenas de forçar os humanos a reconstruir e colonizar um mundo estéril, Jordan fez com que os óculos de sol voltassem à forma de anel e conseguiu frustrar os planos alienígenas. E o Anel de Poder possui muitos sistemas, desde construções de energia até suporte vital. Todas as funções foram programadas pelos Guardiões, definindo tanto os pontos fortes quanto as limitações do anel. Os Guardiões do Universo podem alterar a programação, embora um portador comum do anel não tenha essa capacidade. O Anel de Poder é concentrado pela força de vontade do portador, permitindo o controle de energia psicoplasmática verde. A energia não emite calor, a menos que o portador do anel deseje que o faça, e é silenciosa, novamente, a menos que ele deseje o contrário. A energia esmeralda pode ser usada de diversas maneiras, geralmente sendo moldada para formar objetos de diferentes graus de complexidade. É necessário um entendimento básico do objeto que está sendo criado para dar-lhe forma e substância. Pensar em um objeto não basta, o portador deve usar a força de vontade para que o objeto exista. Quanto mais complexo o objeto, maior a concentração necessária. Praticamente não há limites para as construções de energia que o Anel de Poder pode criar, sejam luvas de boxe gigantes ou equipamentos robóticos de alta tecnologia. Alguns usuários optam por criar uma diversidade de formas, enquanto outros preferem o que já foi testado e aprovado. Embora haja uma vantagem psicológica em criar uma construção de energia imponente para desestabilizar um inimigo, a criatividade também tem seus limites. É necessária uma forte força de vontade para sustentar esse poder. Distrações podem fazer com que o usuário do anel perca a concentração e enfraqueça a construção de energia. A capacidade do anel de um Lanterna Verde também afeta o funcionamento do anel. Os Lanternas Verdes Guy Gardner e Botcha lutaram certa vez contra a raça genocida dos Ophidianos. Ao perseguirem a nave estelar Ophidiana, nenhum dos dois conseguiu alcançá-la, pois nenhum deles conseguia compreender a velocidade que ela se movia. Então, os dois Lanternas Verdes tiveram que combinar suas forças de vontade para chegar perto da nave. Mas apesar de eu já ter dado uma palhinha, é aqui que eu vou falar exatamente de tudo que um Anel de Poder é capaz de fazer, ou pelo menos quase tudo. Os Lanternas Verdes já tiveram muitas fases e muitos feitos,
efeitos, então vou fazer o maior apanhado possível de capacidades, tudo que eu consegui encontrar e lembrar. Para começar, temos a criação de construtos básicos, no caso, criação de objetos simples ou complexos. Aqui vale qualquer objeto criado com a energia da força da vontade. O Anel de Poder é uma das armas mais poderosas e versáteis do universo conhecido, mas para seu uso, a força de vontade é vital, assim como a concentração. Um portador do anel que sucumbe ao medo ou à dúvida perde a concentração, ficando vulnerável a ataques. Quanto mais bem pensado um construto, mais resistente ele vai ser, como vemos com Jon Stewart, que é um engenheiro e faz seus construtos de dentro para fora, o que os deixam os mais resistentes de toda a tropa. O Anel de Poder possui uma reserva de energia de emergência, a ser utilizada apenas quando o portador estiver em um perigo mortal. Esse poder se ativa automaticamente para preservar a vida do usuário e pode ser utilizado apenas uma vez a cada 24 horas, a menos que o anel seja recarregado na bateria. Isso é mostrado com Kilowog em um dos feitos mais insanos de um Lanterna Verde de toda a DC. Quando seu planeta natal estava para explodir, ele usou seu poder para colocar todos os 16 bilhões de habitantes dentro do anel, mas ficou esgotado no processo e a energia reserva o salvou da explosão. Isso é possível porque dentro do anel existe a possibilidade de se criar um mundo inteiro, e caso um ser microscópico entre dentro do anel, basicamente irá encontrar um mundo inteiro de energia verde. Vale lembrar que manipular o próprio planeta também é possível, no caso seu tamanho, onde Jordan já encolheu a Terra ao ponto do núcleo do planeta ser o Sol vigente, então é possível que o efeito em pessoas, ou ao contrário, no caso crescer, seja possível também. E falando sobre energia, o anel deixa um resíduo de energia verde nos objetos que toca ou nas imediações do seu uso. O resíduo permanece por algumas horas e é detectável por aqueles com sentidos de percepção aguçados ou por dispositivos mecânicos sofisticados. O próprio resíduo de energia pode ser absorvido e reutilizado. Detalhe esse que foi aproveitado pelo vilão Mão Negra para atacar o Lanterna Verde mais de uma vez. A pedido, o portador pode acessar o banco de dados do anel. A voz que o portador do anel ouve é na verdade só propriamente inconsciente, acessando o banco de dados do anel. A personalidade do portador dita a voz do Anel de Poder. O Anel de Poder em si é desprovido de personalidade, ele simplesmente responde às perguntas acessando seu vasto banco de dados. Um portador do anel também pode se tornar invisível ao forçar o anel a curvar as ondas de luz ao redor de sua forma, bem como da forma do Anel de Poder. Na teoria, uma ação semelhante permitiria que um portador experiente do anel criasse objetos de cores diferentes, mas até onde eu sei, isso nunca foi mostrado, além do anel do Hal Jordan, criado a partir da energia esmeralda da armadura de um caçador cósmico. Mas diferente do que muitos pensam, o contato direto com o Anel de Poder não é necessário para controlar o seu poder. O anel pode ser controlado a distâncias de até 100 metros, aproximadamente, mas um contato mais próximo pode proteger o Anel de Poder e seu portador da manipulação pela força de vontade de outra pessoa. Mas antes de continuar o vídeo, deixa eu te contar uma curiosidade. Talvez você não saiba, mas eu passei 4 anos escrevendo roteiros profissionalmente para canais do YouTube, incluindo gigantes como o Espaço Nerd. Além do meu canal, vários roteiros meus já somam milhões de visualizações e eu ainda gravei uma aula para um dos maiores cursos sobre YouTube do Brasil. Depois de todos esses anos, resolvi reunir o método que eu uso para escrever roteiros em um material didático, prático e direto ao ponto. Se você quer começar a criar conteúdo com uma base sólida ou simplesmente melhorar os seus vídeos, o link está na descrição. O preço é bem acessível e de quebra, você ainda ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo. Agora sim, bora voltar pro vídeo. O anel pode permanecer em contato com seu portador, se pré-programado, a distâncias de pelo menos 20 anos-luz. Jon Stewart ordenou que seu anel se deslocasse para essa distância quando pensou em tirar a própria vida, após indiretamente causar a destruição de um planeta. Além de não precisar do contato direto para controlá-los, um usuário experiente de anéis pode criar outros anéis de poder, duplicatas do seu próprio. Esses anéis de poder estão sujeitos às mesmas limitações de sua cópia original e ficarão sem energia em 24 horas se não forem recarregados, mas é bem raro de acontecer e geralmente são os guardiões que criam anéis do zero. Além disso, é incomum, mas não é impossível, ter mais de um anel de poder, onde Hal Jordan colecionou pelo menos 10 quando destruiu toda a tropa dos Lanternas Verdes. Outro poder pouco usado, porém já mostrado, é a capacidade do portador envelhecer artificialmente. Isso foi mostrado pela Arissa, quando ela envelheceu para o corpo de uma adulta quando quis um relacionamento com Hal Jordan, coisa que eu já comentei no vídeo das histórias da DC que envelheceram mal. Também é possível que a força de vontade de um portador seja tão grande que supere as capacidades do anel de gerar energia. Jon Stewart já tentou criar um sistema solar utilizando seu anel, mas o próprio anel cansou
cancelou o construto, já que não tinha poder o bastante para acompanhar a vontade do herói. Replicar efeitos físicos e químicos também é possível, onde o Caçador de Marte conseguiu extrair a fórmula da Kryptonita da mente do Superman e transferiu o conhecimento para Kylo Rayner, que conseguiu criar uma versão eficaz do meteorito radioativo. Já foi mostrado Hal Jordan fazendo esse tipo de coisa também, mas confesso que eu não me recordo se foi no universo principal ou em alguma realidade paralela. Mas no universo principal, ele já foi capaz de replicar os dados de um teletransporte e criou um portal para atravessar a galáxia, algo bem útil e extremamente quebrado para qualquer personagem. Criar cidades inteiras e projeções também é possível, onde logo após a destruição de Coast City pelo Superman Cyborg, Hal Jordan entra em um colapso mental violento. Ele usa a energia do anel para recriar Coast City inteira em escala real, incluindo prédios, carros e construtos perfeitos de seus amigos e antigos parceiros que conversavam e interagiam com ele até os Guardiões cortarem a energia por violações das leis da tropa. Ataques mentais também são possíveis. Hal Jordan já mostrou conseguir usar rajadas de ondas neurais e atingiu o cérebro de Hector Hammond, reativando seu córtex somatosensorial, permitindo que ele sinta dor. Hal também já mostrou conseguir deixar para trás uma ilusão de si próprio e já imaginou se seria possível manipular as memórias das pessoas. Em resumo, tudo que o portador imaginar é possível, desde que tenha força de vontade e poder o suficiente para isso. Um portador do anel pode sim ser roubado. Isso já aconteceu quando Batman e o Superman uniram a própria força de vontade, concentraram no anel do Hal Jordan e tomaram para si o anel. Isso quando Hal Jordan estava sendo controlado por magia. O mais curioso disso tudo é que o anel não foi para um dos dois personagens. Ele fundiu tanto o Batman quanto o Superman, criando uma das versões dos personagens mais poderosos de todos os tempos. Coisas como intangibilidade, dilatação temporal, detecção de mentiras, neutralização de toxinas, cura e até mesmo acúmulo de provas judiciais são possíveis com o anel. Quanto mais criativo for o portador, principalmente se não for voltado para ataques, melhor. O problema é que geralmente acompanhamos o Lanterna Verde Hal Jordan, conhecido por ser simples e bruto. Ele geralmente opta por construtos comuns, mas como sua força de vontade é a maior de todo o universo, ele continua sendo extremamente poderoso. E apesar de ser considerado uma das armas mais poderosas do universo, o anel de poder da Tropa das Lanternas Verdes não é onipotente. Branco ou Anel Fantasma realmente beiram a onipotência, mas isso é outro papo. Para começar, ele funciona exatamente como a bateria de um celular. A energia do anel acaba e não dura para sempre. Se o Lanterna Verde gastar muita força em uma luta pesada, o anel pode descarregar e o herói perde tudo de uma única vez: o escudo, a capacidade de voar e até o oxigênio para respirar no espaço. A quantidade que a bateria dentro do anel aguenta é variável dentro dos quadrinhos, mas já houve citações do Kylo Rayner dizendo que precisava recarregar a cada 24 horas. Para recarregar, ele precisa estar com a sua lanterna portátil por perto e recitar o juramento. Se ele perder essa bateria, pô, aí meio que já era. Também existem as fraquezas de cor e energia. Durante muitos anos, durante a maior parte do tempo da tropa, aliás, o anel simplesmente não conseguia acertar ou afetar nada da cor amarela, por causa de uma falha na bateria principal. Depois foi revelado que era por conta de Parallax estar preso dentro da bateria central, mas hoje em dia não existe mais essa limitação. O anel pode travar de propósito e recusar comandos se o usuário tentar matar alguém, se tentar voltar no tempo sem permissão, ou se o herói estiver sendo controlado mentalmente por um vilão. E por fim, caso um portador seja gravemente ferido, o anel sustentará a vida de um Lanterna Verde pelo maior tempo possível para que um sucessor digno possa ser encontrado. A energia do anel circunda o planeta, sondando a população e selecionando vários candidatos dignos, trazendo o sucessor escolhido para o lado do Lanterna Verde caído. Numeradas em ordem decrescente de probabilidade, existem 4.765 possíveis respostas programadas para um anel de poder na posse de um Lanterna Verde cuja morte é iminente. A maioria envolve a perda repentina em uma situação de combate, algumas envolvem outros membros da tropa e mais de 2.000 delas implicam o envolvimento direto dos Guardiões e várias centenas ocorrem no caso da morte dos Guardiões e da própria tropa, coisa que já aconteceu mais de uma vez. Após a morte de Lanterna Verde, o anel de poder pode ser acessado para recuperar as memórias do portador usando um dispositivo pós-mortem criado pelos Guardiões. Hal Jordan soube da possível entrada de Guy Gardner na tropa dos Lanternas Verdes através do último pensamento de Abin Sur, isso pelo menos 10 anos antes do Guy Gardner realmente virar um Lanterna. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos para ajudar o canal a continuar crescendo. Coloca aí embaixo também qual dos Lanternas Verdes é o seu favorito. Valeu e até a próxima!